Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero. Esta é uma aula sobre ovulogênese e ela é direcionada para o ensino médio. A ovulogênese é o processo de formação dos gametas femininos. Ela vai se iniciar lá no terceiro mês de vida intrauterina, ou seja, quando a mulher ainda é um feto. As células precursoras dos gametas femininos são as células germinativas. Acompanhe aqui com o cursor. Eu tenho aqui uma célula germinativa diploide que vai sofrer uma divisão celular chamada mitose. Uma célula vai se originar em duas. E quando isso ocorre, essa célula germinativa passa a ser chamada agora de ovogônias. As ovogônias vão sofrer mais mitoses sucessivas. Então, eu vou ter várias ovogônias aqui num período chamado de período germinativo. Lembre-se que tudo isso aí é no terceiro mês de gravidez, ou de vida intrauterina, tá? Aí, essas ovogônias, elas vão começar a crescer. Elas vão crescer num período chamado de intérfase. Então, elas fizeram a mitose, se dividiram em duas e começaram um período do ciclo celular chamado de intérfase. E elas estão crescendo. Só que quando elas começam a crescer, terminando o processo, a gente começa a chamar agora elas de ovócito primário. O ovócito primário é uma célula consideravelmente grande e diploide. Esse ovócito primário não vai fazer mais mitose, ele vai fazer meiose. Aí ele entra na prófase 1, que é a primeira fase da meiose, e para. Ele para ali na prófase 1 e não vai continuar por enquanto. Tá? Ele vai dar uma pausa aí na meiose, certo? Essa pausa ela vai acontecer no período da prófase 1 chamada de dictióteno, tá? Mas são vários ovócitos que estão lá pausados. São cerca de 500 mil ovócitos por ovário, certo? Porém, a hipófise, essa glândula aí, está sendo destacada, ela vai liberar um hormônio chamado FSH, hormônio fólico estimulante, no período que a gente chama de puberdade. E aí, essa meiose, ela vai ser dada continuidade. E o que é que vai acontecer mais? Esse ovócito primário, ele vai começar a ter células ao redor dele aqui, ó. Essas células, elas vão duplicando, vão ficando cada vez mais em maior quantidade. E a gente também vai ter aqui a zona pelúcida, tá? Então, eles são envolvidos, né, com as células foliculares e as zonas pelúcidas, a zona pelúcida, que tem a função para nutrir, né, o ovócito durante esse desenvolvimento aí no folículo. E também para revestir e proteger, certo? Então, como são cerca de 500 mil ovócitos, vão ser também cerca de 500 mil folículos, sendo que eles irão degenerar, principalmente até chegar à puberdade, boa parte deles serão degenerados. Então, eu tenho, acompanhando aqui vai ser o ovário partido, tá? Cortadinho aqui no meio. E aí eu tenho o folículo primário, com várias células agora já ao redor, a gente chama de folículo secundário. E aí esse ovócito, ele vai sair do ovário, vai haver uma ruptura e a gente chama esse momento aqui de ovulação. E aí tem uma cicatrizinha que a gente chama de corpo lúteo e aí ela vai se regenerando, tá? Então vamos ver onde é que a gente tá agora. A gente tá aqui, ó, nesse momento da meiose. Então a meiose 1, ela tinha dado uma pausa, né, na prófase, e aí chega o hormônio FSH durante o período da puberdade, e a meiose 1 ela é completada. E agora a gente vai ter o ovócito secundário e o glóbulo polar. Esse glóbulo polar, ele vai ser degenerado, tá? Ele também pode ser chamado de corpúsculo polar e até polócito, tá? Então, terminou a meiose 1, você tem o que agora? Ovócito secundário e o glóbulo polar. Agora, preste bastante atenção. Com a meiose 1, ocorre uma redução na quantidade de cromossomos. Então, eu vou ter agora células haploides. Olha o Nzinho aqui representando a haploidia. Então, vamos ver o que a gente tá aqui. Nesse momento, o ovócito 2... ele inicia a segunda divisão da meiose, né?
Ele vai começar a meiose 2, ele vai passar pela prófase, chega na metáfase e ele para. E nesse momento que ele parou, vai acontecer a ovulação, né? Se houver a ovulação, para aí na metáfase, olha aí a ovulação acontecendo. Gente, aqui eu quero só fazer uma correção, tá? Essa imagem é imagem de internet. Eu não vou chamar isso aqui ainda de óvulo, eu vou chamar de ovócito secundário. Aqui é o folículo e aqui é o ovário, tá? Por quê? Porque como você está estudando meiose, você precisa saber que nesse momento não é chamado ainda de óvulo. Ah, professora, por que você deixou aí e tal? Que é para chamar a atenção mesmo, gente. Normalmente, o pessoal fala que liberou um óvulo, tá ovulando. Na verdade, o termo deveria ser ele está ovocitando, porque aí não é óvulo. Esse amarelinho vai ser como ovócito. E o ovócito tem sobrenome, viu? É ovócito secundário. Então, vamos entender onde é que a gente tá agora. A gente tá na segunda fasezinha aqui da meiose, ó, meiose 2, bem no final já. A gente já tá terminando. Então, eu tenho o ovócito 2, que vai sofrer agora mais uma divisão. Ele vai terminar a meiose. Mas isso só ocorre se houver a fecundação. Isso mesmo. Se houver a fecundação, o ovócito 2 ele vai ser chamado de óvulo. Além de formar o óvulo, vai ser formado também o segundo glóbulo polar em azulzinho, tá? E esses glóbulos polares aí? Olha só, gente, o glóbulo polar primeiro aqui, o primeiro glóbulo polar, ele pode parar por aqui, ele não necessariamente ele tem que continuar a meiose. Mas se ele continuar, ele vai formar mais glóbulos polares. E aí a gente termina. Por quê? Porque eles vão ser degenerados, eles vão ser absorvidos pelo corpo, eles não vão ter funções aparentes ainda pelo corpo, tá? Porém, eles são produzidos, né? Porque são 4 células no final das contas. E é isso. E agora a gente termina a ovulogênese. Se ficou alguma dúvida, pessoal, comenta aí embaixo, certo? Vou ter o maior prazer de responder, de lhe ajudar, né? Existe um canal. Esse canal existe para ajudar mesmo os alunos que estão sofrendo aí com a biologia, né? Segue lá também no Instagram, Cientificamente Falando, tá lá no Instagram, vou deixar aí abaixo também, né, o meu endereço no Instagram. E é isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.